Fala, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Espero que estejam tudo bem. Pessoal, me deem sua opinião. Vocês estão gostando mesmo aqui dessa série desse resumo? Eu tenho recebido alguns feedbacks positivos de algumas pessoas nos comentários, mas eu realmente queria, de maneira especial, nesse vídeo aqui, saber realmente se você tá gostando, tá fazendo sentido. Pra mim tá. Dá um trabalhinho vir aqui para você, né, com vocês, gravar essas aulas, mas eu acho que isso aqui é aquele todo trabalho bom, ele dá trabalho, né? Então, por isso que eu acho que no final das contas, eu acho que faz sentido fazer isso pra mim. E eu também queria saber de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para quem tá chegando agora, a gente tá lendo esse livro aqui, ó, Super Intestino, do William Davis, tá? A gente tá na parte um, no último capítulo da parte um. Olha que maravilha. Né? O livro é dividido em 4 partes, eu já falei isso aqui já quase em todos os vídeos, se não em todos. E a gente hoje vai para o capítulo 5. Lembrando aqui que eu ia gravar na semana passada, tanto o capítulo 4 quanto o 5 juntos, né? Só que eu vi que ficou um pouquinho longo ali, aí eu não queria deixar muito conteúdo apenas em um vídeo, sabe? Então eu pensei em fazer essa quebra. Eu acho que vai ficar melhor. E o capítulo que a gente vai ver hoje é esse daqui, ó. Até escrevi aqui já, né? Cuide do seu muco. É bem legal a gente entender isso daqui, tá? A gente está numa parte ainda um tanto que teórica do livro, né? E eu não acho que isso é problema, eu acho que a gente precisa ter uma base de entendimento das coisas para depois a gente ir para uma prática mais assertiva. Mas vamos lá, a gente vai para o capítulo 5. Eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anotações. Então vou falando aqui sobre alguns pontos que eu acho mais interessante, alguns pontos críticos, né? Que eu trago aqui a minha opinião. Lembrando que isso aqui não é o resumo literal da coisa, eu pego alguns tópicos, eu faço meus comentários particulares em cima de coisas que eu já sei, que eu já aprendi antes, que eu já li, ou que estou lendo e se complementa, tá bom? Então vamos começar. Vou deixar só aqui o livro guardadinho, porque eu já estou em outro capítulo aqui. É porque eu estou gravando e eu já estou em outro capítulo lá na frente, entendeu? Porque assim vai deixando a dinâmica de gravação de vídeos melhor. Tá certo? Então vamos lá. Cuide de seu muco. O que é que eu quero começar falando pra vocês? Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu dar logo um golezinho aqui de água. Pera aí, vamos com calma. São 8h34 da manhã, tá bom? Então vou começar aqui a gravação de fato agora de explicar aqui, né, as partes principais. Então vamos falar sobre muco hoje, tá bom? É bem provável que você já tenha ouvido falar sobre muco, tá? E ele começa falando o quê? Ele começa a falar, vou até escrever aqui, ó, muco. Ele começa falando, pessoal, que o muco ele é uma importante barreira física mesmo, proteção do intestino. Bom, então é aquela coisa, sem muco o nosso intestino estaria muito vulnerável a ataques, especialmente da nossa própria microbiota. Mesmo que a gente tenha uma microbiota saudável, é necessário, isso aqui é bem interessante, porque em cima disso a gente consegue compreender a patologia de algumas doenças do intestino, como por exemplo as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, por exemplo. Por que que essas doenças estão cada vez mais comuns? Porque isso tem a ver com a nossa microbiota, a nossa imunidade e esse muco e possíveis fatores que causam, digamos, a quebra desse muco. A gente vai falar aqui até sobre uma bactéria específica, que é a Akkermansia mucinifila, o nome dela, que ele cita, eu já tinha realmente já lido isso em artigos científicos, e essa relação ela parece que é real e ela existe. Então, quando ocorre a quebra desse muco, é como se essas bactérias se aproximassem mais do nosso epitélio intestinal e elas ativassem mais o nosso sistema imunológico, e isso pode criar esse processo inflamatório intestinal. Mas a gente vai comentando isso aqui devagarinho, tá bom?
Então ele começa falando aqui sobre a questão do muco, se é essa barreira física, aí a gente vai lembrar aqui algumas coisas da fisiologia, por exemplo. Lá no estômago a gente tem um muco para proteger a gente do nosso próprio ácido clorídrico, né, que é o HCl. A gente produz esse ácido para fazer o quê? Iniciar os processos de digestão no estômago. Então, se a gente não tivesse essa camada de muco, esse próprio ácido, né, esse ácido clorídrico, esse ácido gástrico, ele poderia corroer literalmente o nosso intestino. E é isso que acontece, por exemplo, em casos de gastrite por H. pylori. Isso acontece quando a gente toma muito, sabe o que também? Os anti-inflamatórios não esteroidais, aqui é o AINES. Esses AINES aqui, tipo ibuprofeno, naxoprofeno, se não me falha a memória, esses que não são corticoides, são anti-inflamatórios não corticoides, ou seja, não esteroidais. O uso abusivo e prolongado pode reduzir essa camada de muco no estômago e isso gerar problemas graves de saúde. Aí ele também vai falar que lá no nosso intestino delgado, descendo mais aqui no trato digestivo, a gente também tem essa camada de muco que nos protege tanto das secreções pancreáticas, que a gente chama de suco pancreático, que vem as enzimas, né? Vem algumas coisas que digerem, né? Vamos chamar assim, digerem proteína, digerem carboidrato. Então também se a gente não tivesse esse moco, isso com certeza estaria, eu vou falar assim para ficar mais fácil, corroendo e prejudicando o nosso intestino delgado e também da secreção biliar, né, da nossa vesícula biliar, que também ela pode ser um tanto que nociva de alguma forma se entrar em contato com a parede do intestino, né, com o nosso epitélio, tá? Aí depois a gente vem aqui para o intestino grosso, né, que é o cólon, sigmoide, essa parte toda, e ele vai falar aqui algumas coisas interessantes sobre essa que a camada de muco aqui ela é diferenciada, deixa eu ver, foi intestino grisso, é grosso. Vou colocar aqui, ó, primeira coisa, a camada de muco aqui, comparado com o intestino delgado e o estômago, ela é uma camada de muco dupla. Ou seja, a gente é uma camada mais reforçada. Por quê? Porque lembrando que. Espera aí que a câmera aqui, eu achava que ela ia cair agora, ó, porque ela tá ali no tripé, mas deu certo. Por quê, pessoal? Porque tem que ser uma camada dupla aqui. Porque aqui, lembre-se que a gente tem, ó, 100 trilhões de, de micro-organismos. Micro-organismos morando aqui no colo. Lembra disso? Que a gente falou? Né? Lá no capítulo 1, se não falei aqui, tem um monte de vídeo aqui falando sobre isso, sobre essa microbiota. Então, essa camada de muco, ela precisa ser dupla e reforçada, exatamente por isso que eu te falei naquela hora. Que precisa haver uma certa distância entre a nossa microbiota e o nosso epitélio intestinal para que respostas de inflamação não estejam sendo constantemente ativadas, certo? Então, por mais que a gente tenha uma microbiota saudável, mais que você tenha, por exemplo, tem que haver essa distância. E quem faz essa distância da nossa microbiota aqui em cima e do nosso epitélio intestinal, que seria o intestino propriamente dito, é essa camada espessa de muco. E essa camada aqui, abri aqui um outro ponto, espera aí. E essa camada dupla aqui, que tem no intestino grosso, ela tem características especiais. Então a gente tem a externa, né, a camada externa de muco, que é uma camada mais densa, ela é uma camada mais firme, ela tem esse papel realmente de separar mesmo, né? Ela é, digamos que ela é mais forte, sei lá, lembra, pensa aí dois muros e onde o primeiro muro é mais forte. Inclusive tem uma proteínazinha lá que forma o muco, porque o muco ele é formado por proteínas e carboidratos, que é o MUC2. Esse MUC2 aqui, ele é a principal, digamos, mucina que forma esse muco dessa parede externa. É como se fosse o tijolo o principal tijolo que é mais forte, que forma essa camada aqui externa, tá bem?
Por que é que eu tô falando isso? Você vai entender já já quando a gente for falar sobre a quermância mucinífila. E existem vários trabalhos mostrando, olha só que interessante. Existe um certo polimorfismo, que é polimorfismo, é uma alteração no DNA, que não é uma mutação, mas é uma alteraçãozinha pequena, que mesmo sendo pequena, ela pode desencadear alterações que são normais no nosso corpo. Então, pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, elas podem ter no seu DNA uma alteração nessa MUC2. E sem essa MUC2 funcionando direito, essa camada externa ela perde essa firmeza, essa densidade e, consequentemente, isso pode levar à quebra dela, afinar ela, essa diminuição e isso gerar, né, as doenças inflamatórias intestinais. Então, olha só que interessante, que tem pessoas que têm esses polimorfismos no seu DNA. Mas, enfim, então a externa ela tem mais essa função de realmente ser uma barreira zona física, sabe? E a interna, ela é mais, digamos, vamos tentar fazer o contrário disso. Ela é menos densa, mais fina, menos firme. E ela aqui não é inerte. A primeira é inerte, não tem nada. Já essa aqui já tem a presença de algumas bactérias, que eu vou chamar comensais, mas vamos entender como amigáveis. Amigáveis. Ela é mais fina e ela já tem ali algumas bactérias que são mais amigáveis que se relacionam melhor, digamos assim, com o nosso epitélio intestinal e com o nosso sistema imunológico, tá bom? Então, essas são as duas partes, digamos assim, dessa camada de muco. Coisas importantes para você saber. Que eu já falei aqui, mas eu vou abrir um destaque, ó. Destaque. Quando ocorre a quebra, diminuição ou afinamento, eu tô falando aqui as palavras mais chulas possíveis para você entender. Dessa camada de muco, a inflamação começa. Inflamação intestinal começa podendo aumentar o risco de doenças intestinais. Então, só para tu saber, o que é importante tu entender nessa primeira parte, que esse muco é uma barreira física importante e ele faz essas funções aqui no estômago, no intestino delgado, só que é apenas uma camada única. E lá no nosso intestino grosso, onde tem essa microbiota, ela é dupla, é uma camada mais especializada. A externa ela é mais densa, firme e tem esse tijolo especial chamado de MUC2 que não pode ser quebrado. Tem pessoas que têm alterações genéticas nele, tá bom? Isso prejudica a formação dela. E a interna ela é menos densa, mais fina, existem mais bactérias amigáveis lá, ou seja, não existem bactérias patogênicas lá. Não deveriam, pelo menos. Acontece quando essa camada quebra. Porque é como se essa microbiota nessa camada fina, pessoal, ela se comunicasse melhor com o nosso sistema imunológico. Quando eu comecei a estudar mais sobre microbiota, eu fui começando, tô dando aqui uma respirada forte, né? Eu não sei se sai aí no áudio, mas é porque às vezes eu vou falando muito rápido, eu esqueço de respirar. Mas quando eu vou estudando aqui sobre microbiota intestinal, cada vez mais, pessoal, eu vou entendendo que ela se comunica muito com o nosso sistema imunológico, sabe? Então é como se ela fosse falando, ó, ativa o sistema imunológico. Não, não, agora desativa. Então essa conversa ela é interessante. Lembra que eu até falei para vocês no vídeo passado que a gente tem alguns trabalhos mostrando que o adoçante artificial ele quebra essa conversa que a gente chama de quorum sense. Então, só para tu entender que isso realmente é interessante e que realmente existem aditivos alimentares que podem prejudicar essa função, tá bom? Ponto 2. No ponto 2 ele vai falar que existem aí agora, ó, você entendeu a questão do muco e o porquê ele é importante. Que é manter essa distância de segurança da nossa microbiota em grande volume, né, os trilhões do nosso epitélio intestinal e do nosso sistema imunológico. É interessante manter essa distância. Vou até botar aqui, ó.
para você não esquecer desse detalhe. É interessante manter essa distância da nossa microbiota com o epitélio intestinal mais sistema imunológico. Quem faz isso é o muco, só para você lembrar, beleza? Então vamos lá. Aí nesse momento aqui ele vai começar a falar sobre os que existem 3 tipos de comportamentos. Vou botar aqui, ó. 3 tipos de comportamentos da, da nossa microbiota. Ou seja, existem espécies de bactérias que têm comportamentos diferentes das outras em relação ao muco. Então vamos lá, comportamento 1. A gente tem espécies de bactérias que são fibrolíticas. Como é que você pode entender isso aqui da maneira mais simples possível? Se alimentam de fibras, se alimentam de fibras. Então pensa que tu tem uma microbiota e elas constantemente precisam de comida para sobreviver e prosperarem, né? Então existem bactérias que são fibrolíticas, ou seja, você come fibra. Algumas vão lá, fermentam as fibras, se alimentam, crescem e elas ainda nos beneficiam, nos dando os ácidos graxos de cadeia curta, que são. Só tossir aqui. Desculpa, pessoal, acho que eu tô gripando. Mas vamos lá. Então essas fibrolíticas elas se alimentam de fibra e nos dão esses ácidos graxos de cadeia curta como o butirato, que ele tem várias funções boas para o nosso intestino. Dentre elas, melhorar a nossa imunidade intestinal, fortalecer o muco também, o butirato faz muito isso. Então quando tu tá comendo fibra, tu tá fortalecendo teu muco. De maneira indireta, mas está, entendeu? Aí a gente tem as bactérias mucolíticas. O que é que elas fazem? Se alimentam de muco. Então a gente entende que isso aqui não é tão interessante. Porque se o nosso muco nos protege, se eu tenho bactérias que estão se alimentando dele em maior proporção, isso significa que uma hora ou outra esse muco vai afinar, vai quebrar e vai ocorrer esse processo de inflamação intestinal. Não é via essa quebra dessa barreira intestinal. Então, normalmente essas bactérias mucolíticas são mais essas associadas, pessoal, à disbiose. Entendeu? Então é por isso que quem tem disbiose tem mais chance de ter inflamação intestinal. Por quê? Porque essa microbiota desequilibrada, ela em maior proporção gosta de se alimentar de muco. Então ela vai comendo muco, comendo muco, comendo muco, até chega que vai afinando e ela se encontra com o nosso epitélio e nosso sistema imunológico e começam aí os gatilhos de desenvolvimento da retocolite ulcerativa, da doença de Crohn, das doenças inflamatórias do intestino. Entendeu? E a gente tem aquelas que seriam as mucolíticas por necessidade. Que também isso aqui é bem interessante. Aí ele vai citar agora a Quermância mucinífila, que é, se a gente fosse ler ao pé da letra, mucinífila, moci vem de muco, e fila, mucine vem de muco, perdão, e fila vem de afinidade. Então é bem interessante. Essa bactéria aqui, eu já tinha lido realmente sobre ela em trabalhos com doenças inflamatórias intestinais. Então o que é que acontece aqui, só para entender? Ela é uma bactéria boa. Tu lembra quando eu falei para vocês no vídeo passado que é um tanto que complexo a gente compreender o que torna uma microbiota saudável? A gente acha que é só ter bactérias boas e de caráter anti-inflamatório, mas na verdade não é tão simples assim. Até mesmo as bactérias ruins parecem que precisam estar, mas em uma proporção controlada e que não dominem o intestino. Até eu citei o caso do Clostridium difficile, que fica lá na nossa microbiota. Sempre ele está lá, só esperando a oportunidade de sair, mas quando ele está controlado, parece que faz parte de um nicho, entre aspas, saudável. É bem difícil compreender isso. E acompanhando alguns dos maiores pesquisadores, que é o Gert Sonnenberg, eu até citei ele em um vídeo aqui uma vez,
Ele de fato mesmo fala que eles ainda não conseguem compreender isso. A gente tem a Escherichia coli também, que é uma bactéria ruim, mas ela parece que precisa estar presente de maneira controlada, enfim. A Quercúncia mucinífila, ela tem essa característica. Ela, quando está em equilíbrio, ela, como é que eu posso falar? É só como é bem paradoxal. Quando essa microbiota aqui, ou essa microbiota, ou essa bactéria que está em equilíbrio, ela produz essa MUC2. Ela é como se ela fosse comendo muco de uma maneira controlada, fazendo dieta, ou seja, tendo horário para comer certinho. E como ela vai comendo muco, isso meio que estimula o nosso corpo, as nossas células caliciformes, que a gente chama, de produzindo e renovando mais ainda a camada de muco. Então é um comer controlado. Ela vai comendo um pouquinho, aí a nossa célula caliciforme que mora no intestino fala: olha só, tá acabando o muco ali, eu vou produzir mais. Então isso é um equilíbrio, é um estado de equilíbrio natural que parece ser importante para a nossa saúde intestinal. Porém, ela gosta mais de comer fibra também. Então, se tu começa a comer pouca fibra, tu vai estar dando menos fibra para ela comer, tá certo? E ela comendo menos fibra, ela vai começar a preferir mais o muco. Só tossir aqui de novo, pessoal. Um momentinho, hoje tá difícil, peraí. Desculpa aí, viu, pessoal? Não vou nem editar isso aqui, não. Vocês veem que eu sou eu de verdade. Isso aqui é uma pessoa de verdade, certo? Mas voltando aqui. Então você tá, é como se ela gostasse de dois cardápios. Cardápio 1 principal, fibra. Cardápio 2 secundário, muco. Então se tu faz uma dieta com baixa quantidade de fibras, não come fruta, não come legume, não come grãos integrais, não come, sei lá, sementes aí, chia, linhaça, essas coisas, tu não vai estar dando o cardápio principal para ela e ela vai começar a comer mais muco do que o normal. Entendeu? Porque não tem opção 1, ela vai para a opção 2. Aí, nesse sentido, ela começa a comer mais muco, ela começa a proliferar mais e ela começa a iniciar esse processo de quebra de barreira intestinal, levando a inflamação. Então, ela precisa estar em equilíbrio para exercer sua função boa para o nosso intestino. Então, olha só a importância de você estar sempre comendo mais fibra na sua alimentação. Entendeu? Então, esse aqui é o ponto que eu queria falar sobre essa bactéria. E realmente tem muito trabalho. Eu já vi que pessoas com doença inflamatória intestinal, elas têm um alto nível de Akkermansia mucinífila ativas. Aí no início, em grande quantidade. Aí no início o pessoal ficava em dúvida assim, ah, mas ela não é boa? Os pesquisadores. Mas ela não é boa, ela não causa renovação do muco. Aí depois, com o tempo que a gente foi entender esse pequeno detalhe, pequeno grande detalhe, que ela é boa quando está comendo fibra, que ela causa essa renovação da mucina 2, né? MUC2, que esse é outro ponto que eu acho que eu não falei. E ela, quando perde esse equilíbrio, você não dá fibra, ela começa a comer muito muco. Aí o ponto que eu não te falei. O muco que ela mais gosta de comer, que ela, né, a Quercúncia mucinífila, mais gosta de comer é o MUC2, que é exatamente essa que forma, ó, por isso que eu quis explicar isso aqui no início. Que é exatamente esse aqui que forma aquela camada mais forte, mais densa e externa de muco do nosso intestino. Então ela começa a se alimentar muito desse MUC2 e, consequentemente, é, isso vai quebrando essa barreira intestinal e favorecendo processos que são inflamatórios para o nosso intestino. Muito louco, não é isso, pessoal? Então vamos aqui adiante. Aí, isso aqui é o meu que misturei. Eu ia falar o ponto 2 e o ponto 3 separados, mas já misturei aqui as duas coisas. No ponto 3 eu ia falar exatamente sobre ela, sobre essa regra dela, da Quercúncia mucinífila, que ela gosta de MUC2. Beleza, já te expliquei isso. Aí, ponto 4, ele cita lá, e é verdade, o perigo de algumas dietas da moda. Perigo de algumas dietas da moda que, eu vou botar bem grande aqui, ó, excluem carboidratos. Por exemplo, low carb, low carb de maneira geral, né? Cetogênicas, cetogênica.
né, do Atkins lá. Aí também tem a dieta carnívora, que tem muita peraí, carnívora que tá aí na moda e tal. Então, assim, ó, se você tá excluindo o carboidrato da tua dieta, você automaticamente também pode estar excluindo fibra, porque fibra está no carboidrato, não é isso? Então, quanto menos fibra tu vai comendo nesse tipo de dieta aqui, consequentemente tu vai fazendo o quê? Tu tá dando menos fibra para essa Akkermansia mucinífila, e se ela tá comendo menos fibra, ela vai querer comer mais muco, entendeu? E comendo mais muco, isso pode acontecer, esse processo de quebra da barreira intestinal, e consequentemente isso gerar essa inflamação no intestino, entendeu, pessoal? Então, por isso que é um tanto que perigoso essa questão de você estar fazendo esse tipo de dieta que exclui carboidratos, certo? Pessoal, precisei fazer aqui um corte, que eu fui pegar uma água, tá bom? Minha água tava acabando, mas vamos voltando. Depois aqui no ponto 4, eu não gosto de fazer corte, mas isso é o jeito. Às vezes é o jeito. Aí aqui no ponto 4 ele vai falar sobre fibras, que existem fibras. A gente acha que fibra é tudo igual, né? Mas nem toda fibra é igual, então existem as fibras, digamos, sei lá, vou chamar de normais. Tipo, a celulose. Aí a gente tem a celulose, lignina, que são fibras encontradas o quê? Em grãos integrais, nas folhas, tipo alface, couve-flor, essas coisas. E essas fibras, pessoal, elas ajudam o quê? Formação do bolo fecal, ajudam a estimular o peristaltismo. Porém, elas não têm o efeito de alimentar a nossa microbiota. Ou seja, elas não têm o efeito pré-biótico. E os outros tipos de fibras que a gente chama, que são exatamente esses, versus fibras pré-bióticas. E essas fibras pré-bióticas, sim, é o que a gente também chama de MAC, que são do inglês, velho, é Microbiota Accessible Carbohydrate. Vou tentar aqui arriscar o inglês. É microbiota acessível carbohydrate. Ou seja, são as fibras que a gente não consegue digerir de maneira alguma. Que o nosso intestino, a gente não tem enzima para quebrar esse negócio aqui. E essa fibra prebiótica, que é um carboidrato, acaba chegando até o nosso cólon e lá sim ele é fermentado pela nossa microbiota. Então, alguns tipos de fibras que são prebióticas. A gente tem a beta-glucana, encontrada na aveia. A gente tem o fruto oligosacarídeo, que é encontrado no alho, cebola, chicória. A gente tem a inulina também. A gente tem o galactooligosacarídeo. A gente tem o amido resistente, que é encontrado na banana, em grãos duros. Entendeu? Então, essas aqui sim são fibras que alimentam a nossa microbiota, que elas fermentam, fortalecem o muco com isso, produzem aquelas substâncias, enfim, tá bom? Então, só para ficar claro que nem toda fibra é igual. Cada tipo de fibra exerce uma função, aparentemente, apesar de ter uma função geral envolvida, mas cada uma exerce uma função e que a gente sempre tenha consciência de quais alimentos têm uma boa quantidade de fibras prebióticas para que a gente possa incluir na nossa dieta e na dieta dos nossos pacientes. Aí depois aqui ele vai citar algumas possíveis substâncias que. Eu foi 6, eu pulei do 4 para o 6, olha. Algumas possíveis substâncias, pessoal, que. Como é que eu posso te falar? Que meio que fortalecem esse muco, tá bom? Aí ele vai citar o cravo da Índia, e tem esse tal de eugenol aqui. Eu já ouvi falar, mas não sei muito bem ao certo, que isso aumenta a produção de muco. Aí ele vai falar sobre o chá verde, que tem as catequinas, especialmente a epigalocatequina galato, que é o EGCG.
Aí ele fala que esses aqui, por exemplo, são alimentos que aumentam a produção de muco. Aí eu vou falar o que pra ti? Cara, eu não sei se isso realmente é um fato, porque eu nunca li trabalhos clínicos sobre isso. Eu vou até depois ler. Mas ele tá citando aqui, eu vou te falar. Depois, se você quiser pesquisar a relevância disso, porque é aquela coisa, velho, né? Porque tá no livro também, que a gente vai acreditar em tudo, né? Tão facilmente. A gente tem que colocar à prova algumas coisas que o autor vai falando. O que eu sei é que você comendo fibra, como eu tô te falando, indiretamente você vai aumentar a tua produção de muco. Agora, já essas substâncias específicas, desculpa mais outra vez, eu já não sei, tá bom? Então vamos lá. Cravo da Índia, chá verde e essas substâncias que, se não me falha a memória, são polifenóis. A catequina eu sei que sim, o eugenol eu já não sei se é um polifenol, mas eu não duvido não. Aí depois ele vai falar sobre os emulsificantes, que eles causam a dispersão do muco. Eu não sei se eu já gravei um vídeo, cara, sobre emulsificantes. Eu acho que não, eu vou gravar. Mas realmente, pessoal, existem tipos de emulsificantes que estão sendo aditivados nos alimentos processados, principalmente. Óbvio, né? Não vai vir emulsificante numa banana, numa maçã, numa carne. Mas vai vir o quê? Vai vir em alimentos que são embalados, processados, ultraprocessados. Dentre eles, os principais que eu posso falar para você é o polissorbato 80 e a carragenina também tem carragenina, que eu tô lembrando de cabeça. E a carboxi metil celulose. Esses aqui eu sei que são bem comuns, inclusive tem pão integral que tem essas coisas. Porque para que serve o emulsificante? Ele serve para meio que misturar os ingredientes e deixar eles com aquela, sabe aquele sorvete que tu vai tomar lá na São Paulo, ou lá no Batio de Latte, não sei se tem aí. Esses sorvetes mais gourmets que você vê que ele é bem cremoso. E você come também aquele din-din lá, sabe? Não sei se onde você mora você chama de din-din, mas é como se fosse um sorvete assim, dentro de um saco, sabe? Né? Geladinho, din-din, tem um monte de lugar aí que chama. Vários nomes. Ele é mais cremoso, pois é, o que dá essa cremosidade para esses alimentos são exatamente os emulsificantes. E esse emulsificante, quando ele entra em contato com o muco, parece que ele meio que espalha esse muco e dispersa ele, e ele desmancha, ajuda a desmanchar essa proteção. Então, se você come muito e se expõe muito a emulsificantes diariamente, isso pode ocorrer, você quebra também essa barreira intestinal. Eu já li 2 trabalhos sobre emulsificante, é isso que eu vou falar em algum outro vídeo, que é um onde ele mostrava que o consumo de carboximetilcelulose, além de alterar a microbiota, ele também causava o aumento da produção, o aumento do nível de LPS no intestino, que é um marcador de inflamação. Acho que eu já falei sobre ele aqui, na questão da endotoxemia. E o outro é o estudo ADAPT, que é um estudo de 2025, que saiu na ECO, que é como é que eu posso explicar? É como se fosse uma reunião de especialistas em doenças inflamatórias intestinais, um estudo chamado Estudo ADAPT. E ele mostrou que as pessoas com doença inflamatória intestinal com Crohn que retiravam os emulsificantes, diminuíam, faziam uma dieta low emulsifier, ou seja, baixa em emulsificante, isso reduziu os marcadores de inflamação no intestino dele, entendeu? Então parece que emulsificantes não são legais e na medida do possível a gente tem que evitar essas coisas na nossa alimentação. Como é que a gente faz isso? Evitando ultraprocessado e processado. Se não for possível, leia pelo menos o rótulo e veja se tem algum desses aqui que eu tô te falando ou algum outro, tá bom? E por fim aqui para fechar, ele fala sobre agentes que perturbam o muco, agentes que perturbam o muco. Aí ele vai citar maltodextrina, que é aquele açúcar lá, né, que está sendo adicionado também em vários alimentos, aí o próprio emulsificante. Eu só tô repetindo o que eu falei para você já. Uma dieta baixa em fibras, ou isenta em fibras. Aí ele cita os AINES também, que eu falei para vocês, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Aí ele também fala sobre o exercício extenuante.
Eu já realmente li sobre isso que, por exemplo, ultramaratonistas, apesar de esporte ser saudável, né? Uma ultramaratona, se você for parar para pensar, pessoal, não é um negócio natural, né? Você correr, sei lá quantos quilômetros aí, 40 quilômetros ou mais, né? Então esse processo de correr, de fazer um exercício muito extenuante, no longo prazo, é como se isso fosse também causando essa dispersão desse muco. E isso fosse meio que roubando essa vascularização do nosso intestino, que você está levando o músculo do intestino para o músculo e isso vai gerando algumas lesões a nível intestinal. Entre eles essa quebra do muco, aumento da permeabilidade intestinal, modificação da microbiota, enfim. Beleza? Eu acho que hoje é isso, então. Espero que tenham sido lições que de alguma forma tenham te ajudado a ter alguns insights. Estamos no capítulo 5. Terminamos aqui agora, pessoal. Vamos começar a parte 2, né? Tô terminando de ler aqui. Certo? Então a gente se vê agora na parte 2, onde a gente vai adentrar mais na questão da SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, e do SIFO, que é o supercrescimento fúngico. E até para mim isso aqui é meio que novidade, eu não lia muito sobre essas coisas não. Beleza, então se você gostou, tá com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos teus comentários que eu teria o prazer, né, de estar falando contigo e respondendo as suas dúvidas, enfim. Certo? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.